Começando mais um Giro NBA, e aí meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, no vídeo de hoje, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso às notícias do melhor basquete do mundo. Hoje a primeira notícia é sobre ele, Stephen Curry e Golden State Warriors. Bem, na última partida agora do Golden State Warriors contra o Orlando Magic, mais uma vitória para Golden State, 121-115. Com uma atuação espetacular do Stephen Curry, o Golden State Warriors literalmente demonstra que virou a chavinha, essa expressão, né, extremamente difundida aí no mundo dos esportes aqui no Brasil. E o porquê? Vamos falar especificamente, inicialmente, acerca da atuação do Stephen Curry. Literalmente 56 pontos, uma coisa que é extremamente complicada de fazer, com 12 arremessos de 3 convertidos, para vocês terem uma noção. Ele acertou 12 de 19 tentativas de 3, mano. Isso é uma marca extremamente foda, velho. Literalmente, foi o 45º jogo do Stephen Curry com 9 cestas de 3 ou mais. Só que daí, para vocês terem uma noção de disparidade entre o Stephen Curry e outros jogadores extremamente habilidosos nessa característica de cestas de 3 e como isso é difícil, o Damian Lillard, que é o segundo nessa categoria, ele tem 14 jogos. Ou seja, 31 jogos a menos do que o menino Stephen Curry, que conseguiu o 45º jogo com essa marca, o que é muito, muito, muito incrível. De certa maneira, realmente as dúvidas acerca de Jimmy Butler ser o suficiente para o Golden State Warriors talvez mudar o seu patamar de jogo estão sendo respondidas, na minha humilde opinião. Em menos de 10 partidas você já vê a diferença. E o Jimmy Butler, após a partida, ele foi entrevistado e de certa maneira bem sucinta ele falou assim, ó: é divertido assistir o Stephen Curry, ainda mais divertido porque ele é um grande motivo pelo qual vencemos o jogo. Estou feliz por estar desse lado. Bem, Jimmy Butler chegou e literalmente o time do Golden State Warriors mudou. Da água pro vinho, basicamente. Tava vindo numa campanha até a chegada do Jimmy Butler de 50% de aproveitamento, né? Ganhava uma, perdia outra, ganhava uma, perdia outra, ganhava uma, perdia outra. Tava lá na 11ª colocação. Não sabíamos se o Golden State Warriors conseguiria brigar por uma pós-temporada, por um playoff, vamos falar assim. 7 vitórias em 8 jogos, sendo que dessas 7, as 5 últimas foram seguidas. Dessa maneira, a equipe ela sai daquela situação, né, que eu mencionei, fora da zona do play-in e lá na 10ª colocação, no final da zona do play-in, para agora estar num playoff direto na 7ª colocação. E está brigando agora diretamente pela 6ª colocação na Conferência Oeste. Bem, já tem se levantado, né, após essa sequência maravilhosa de vitórias, querendo ou não, alguns questionamentos acerca de, poxa, será que o Golden State Warriors realmente tem a capacidade de ser campeão nessa temporada? Na minha humilde visão, eu acho que não. Porque, de certa maneira, vai faltar algum tipo de limitador técnico, porque você ter 2 jogadores extremamente extra classe, que é o Jimmy Butler e o Stephen Curry, realmente são diferenciais para você conseguir ótimas partidas e ótimas vitórias. Entretanto, na minha visão, quando começarem os playoffs, eu não acho que essa equipe tenha a capacidade de ser campeã. Não estou falando que não tem capacidade de chegar um pouco mais longe quando começar o mata-mata da NBA. Entretanto, para ser campeã, que é o questionamento que eu estava vendo em alguns locais, eu acho que realmente é mais difícil, é uma pretensão um pouco maior. Quem sabe se por uma próxima temporada acontecer deles conseguirem trazer outros nomes, e aqui eu vou falar assim, por exemplo, aquele surto que a gente viveu, né, que o Golden State Warriors tentou trazer Stephen Curry, não, tentou trazer o LeBron James e o Kevin Durant. Se isso acontecesse, eu acho que realmente, porra, aí você não colocar os caras como possíveis concorrentes ao título seria maluquice. Entretanto, somente aqui, ó, com o Jimmy Butler, eu acho que não é o suficiente para serem campeões, mas a equipe já mudou de patamar muito, muito, e com isso
você pode perceber até que a confiança do próprio Stephen Curry tem mudado e ele tem cada vez mais jogado melhor. Tá voltando ao seu melhor momento do basquete, porque tava numa fase muito ruim e tava com péssimas partidas em aproveitamento e pontos, etc. E desde que o Jimmy Butler chegou, parece que tudo isso acabou, essa fase ruim, e agora o time conseguiu se colocar nos trilhos. Mano, chegaram de um jogador, mano. E consegue agora tá aí brigando pela 6ª colocação. A gente ainda tem umas 20 rodadas, pelo menos, acho que um pouco mais do que 20 rodadas ainda a serem jogadas. Nada impede do Golden State Warriors continuar subindo e continuar galgando melhores posições, tá bom? Bem, segunda notícia de hoje, LeBron James. O astro da NBA, né, a cara da NBA, querendo ou não, hoje o LeBron James junto com Kevin Durant e Stephen Curry dividindo essa responsabilidade, mas acredito eu mais o LeBron James mencionou o peso, deu a sua opinião acerca do peso de ser a cara da NBA. Esse tópico, ele se torna interessante de ser mencionado porque alguns dias atrás eu trouxe até a informação que o Stephen A. Smith e outros jornalistas até deram opinião acerca disso, acerca de uma opinião que o Anthony Edwards deu no All-Star Game, se eu não me engano. Ao ser perguntado, o Anthony Edwards, né, acerca dessa questão, você se vê como nova cara da NBA no futuro? Ele fala assim, não me vejo, eu até vejo até que o Victor Wembanyama tem mais possibilidade de ser do que eu. E aí, né, o Stephen A. Smith e outros comentaristas americanos mencionaram que isso era uma incongruência e que isso era uma inverdade, ou seja, não tem como um estrangeiro ser a cara da NBA, que é um esporte americano. O que eu acho bem estranho, que nem eu falei, porque ultimamente os últimos MVPs são todos estrangeiros. O melhor jogador do mundo, hoje considerado por grande parte da mídia e dos jogadores, que é o Nikola Jokic, é estrangeiro. Victor Wembanyama, que é talvez um dos prospectos mais gigantescos desde o LeBron James, talvez, e que tem demonstrado isso em quadra, infelizmente agora está afastado por causa de lesão, mas tem demonstrado isso em quadra, é estrangeiro. Bem, então o LeBron James ele falou sobre isso. E o que ele mencionou? Vamos lá. Inicialmente, ele falou sobre as complexidades e pressões de ser considerado o rosto da NBA, oferecendo uma perspectiva sincera sobre a responsabilidade que acompanha esse título, né? Você ser a cara da NBA. Falando sobre os desafios da função, LeBron questionou as intenções daqueles que frequentemente criticam jogadores na liga, apontando a estranha dinâmica entre ser celebrado e criticado ao mesmo tempo. Aí abre aspas pro astro, né, o grande papai LeBron. Quer dizer, é uma pena. Mas por que você quer ser o rosto da liga quando todas as pessoas que cobrem nosso jogo e falam sobre ele diariamente falam mal de todo mundo? E ainda LeBron, ele acabou enfatizando uma seguinte situação acerca do Anthony Edwards, tá? Ele falou o seguinte, né, o Anthony Edwards aqui, o LeBron James falando, não quer. Eu, obviamente, não pedi por isso. LeBron James falando que não pediu para ser a cara da NBA, mas acabou sendo depositado nele essa responsabilidade. Mas sob isso, a responsabilidade para mim. Não apenas para minha família, meus amigos, minha comunidade e quem quer que seja que eu vá acompanhar minha jornada ao longo da minha carreira. Não apenas em Ohio, quando eu comecei lá, em toda a América e em todo o mundo. Então sempre levei isso a sério e entendi que desde o começo o que era ser um profissional e ser um modelo. Então tente manter isso com o máximo de respeito, tentei manter isso com o máximo de respeito e honra. Quem vai ser a próxima cara da NBA quando LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant saírem? Eu não sei, mas hoje a probabilidade é de que um estrangeiro seja. Na minha opinião, os estrangeiros estão mais em evidência, querendo ou não, na minha humilde visão. Se você for pegar aí, talvez, a principal estrela jovem hoje. Se você não falar o Victor Wembanyama e for falar, por exemplo, o Shai Gilgeous-Alexander, o Shai Gilgeous-Alexander ele é canadense. Mesmo que a galera lá dos Estados Unidos considere o canadense como, assim, basicamente um americano, vamos falar assim, mas não é. Ele é um cara estrangeiro. Que nem eu falei, por exemplo, Nikola Jokic, melhor jogador do mundo. É sérvio, estrangeiro. Luka Doncic, estrangeiro também. E joga muita bola, jogador de 25 anos. Giannis Antetokounmpo, um pouco mais velho, mas já foi 2 vezes MVP. Estrangeiro também. Joel Embiid,
Estrangeiro também. Mesmo jogando pela seleção dos Estados Unidos nas Olimpíadas, é estrangeiro. A nacionalidade dele não é americana. Entendeu? Então, assim, acho que o momento é bem propício para que um estrangeiro seja a nova cara da NBA. Principalmente se isso acontecer daqui a uns 2 ou 3 anos. Imagina o Victor Wembanyama, voltando de lesão, né? Vamos falar assim, permanecendo saudável. O que ele não pode fazer de impacto na NBA para não se tornar um rosto da NBA no futuro? Bem, aguardemos e esperemos o que pode acontecer. E por último, Paul George, cara, mano, mais uma vez trazendo aqui uma noticiazinha do Paul George, se pronunciou. Alguns dias atrás eu falei que ele se pronunciou de maneira como se fosse um desabafo, falando que não sentia que a equipe do Philadelphia 76ers tinha gana para conseguir alcançar alguma coisa a mais, etc. Entretanto, Paul George, como um líder, talvez, decidiu também começar a se movimentar acerca dele mesmo. Depois da derrota de quarta-feira à noite para o New York Knicks por 110-105, que decretou a 9ª derrota seguida, o Paul George, com essa situação, ele falou que vai parar momentaneamente de postar episódios de podcast. Ele tem um podcast, né, ele participa, etc. Eu até falei aqui alguns dias atrás que estatisticamente ele tinha postado mais episódios de podcast do que convertido cestas na NBA. E isso daí não era uma brincadeira, era verdade. Agora ele falou que vai se dedicar 100% a recuperar o corpo dele. Cara, eu acho isso extremamente profissional e parabéns ao Paul George. Não sei se isso se deu por causa da situação também da foto dele no All-Star Game, porque teve o All-Star Weekend e ele tava, né? Ele tá jogando meio que num sacrifício, ainda não tá 100% saudável. E aí teve um momento do All-Star Weekend que ele postou uma foto com a namorada dele na praia, etc, curtindo, etc. Obviamente, por ele ser um jogador e ser uma figura pública e não estar num bom momento, a galera caiu de pau em cima dele, falando que ele deveria, na verdade, estar se recondicionando fisicamente, melhorando o estado dele físico para conseguir contribuir com a equipe e não curtindo. Então talvez seja uma resposta muito boa da parte dele em realizar esse tipo de atitude, focar no profissional. Porque quando você tá jogando bem, cara, você pode fazer o que você quiser, mano, num geral. Se você estiver jogando bem, meio que tudo vai ser relevado dentro de quadra, tá? Agora, se você não tá jogando bem, sua equipe tá jogando mal e etc, qualquer coisa que você seja visto fazendo fora das 4 linhas da quadra, vai, e assim, se você não estiver se tratando, se cuidando, treinando ou coisa do tipo, vão cair de pau em cima de você, cara. Não conseguem entender que você tem uma vida pessoal. Mas é o ônus de você ter o bônus de jogar basquetebol e ser uma estrela, vamos falar dessa maneira. Bem, espero que o Paul George consiga se recuperar 100%, é um grande jogador, é um jogador que veio para auxiliar o Philadelphia 76ers, entretanto não tem acontecido por causa das lesões, eu sempre elenco isso, não tem como você controlar uma questão chamada lesão. Então, melhoras aí pro Paul George, que ele consiga se recuperar 100%. E, mano, ele jogando bem, mano, sendo o líder da equipe do Philadelphia 76ers, posta podcast, faz o que quiser, mano. Faz o que quiser, mas esteja 100% saudável e focado no jogo, que é o que parece que ele tá fazendo agora. Bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima.